A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, dando continuidade aí, né? Semana passada a Amanda, ela já mandou um vídeo sobre a nossa aula de número 11, né? O Homem do Pecado. E hoje a gente vai continuar, né? Dando sequência aqui à lição número 12, falando sobre Jesus, o Homem Perfeito. Vou confessar que é muito estranho para mim estar falando aqui com uma câmera, mas eu creio que os irmãos vão ser abençoados. Nós seremos abençoados a partir da palavra de Deus, amém? Realmente a gente está passando por um momento bem complicado, mas graças a Deus que apesar de nós não podermos estar reunidos, presentes, né? Realmente a nossa aula presencial é bem mais dinâmica, né? A gente conversa mais, um aprende com o outro, né? Às vezes alguém tem algum complemento ou alguém tem uma dúvida que a gente acaba entrando em alguns assuntos importantes. A gente vai estar um pouco limitado aqui pelo vídeo, mas vai ser bênção, amém? Eu vou procurar ser bem objetivo, bem rápido, tá? E vamos fazer uma oração então, para a gente começar essa aula? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, Pai, estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica. Pai amado, eu estou aqui nesse momento gravando um vídeo, mas eu sei que terá pessoas assistindo, Deus, e que nós possamos tirar proveito dessa ferramenta que o Senhor nos concedeu, Pai. Mesmo não podemos estar juntos, não podendo estar próximos, mas, aleluia, continuamos aprendendo a Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, me abençoe que eu possa transmitir aos Teus servos o que o Senhor tem me transmitido. Pai, em nome de Jesus Cristo, que não seja apenas estudo, meu Deus, mas que o Seu Espírito Santo venha direcionar essa aula nesta manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor continue conosco, abençoe aqueles que estão assistindo. Pai, que nós possamos a cada dia mais ter o desejo de conhecer a Ti, conhecer a Tua Palavra, Deus, para realmente sermos libertos, como a Tua própria Palavra diz, e para não errarmos, Deus, ou errarmos menos, porque a Tua Palavra diz que o Teu povo padece por falta de conhecimento, Deus. E estamos aqui para aumentar, para conhecer mais a Ti. Deus abençoe a cada um de nós, a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Como eu falei, então, o título da nossa lição é Jesus, o Homem Perfeito. E falando de Jesus, é interessante, né, irmãos, que ainda existem pessoas que tentam negar a existência de Jesus. E assim, olhando até para a história, né, para a própria ciência na história, é impossível falar que Jesus não existiu, né? Até aqui no Ocidente, né, o nosso calendário é dividido pelo nascimento de Jesus. Então, assim, independente da crença que as pessoas possam ter por aí, é impossível negar a existência e a importância do homem chamado Jesus, né? Mas nós sabemos que, porque assim, muitos acreditam que Jesus foi só um homem realmente muito influente, que nasceu ali, mas a gente sabe que Jesus, ele realmente é o próprio Filho de Deus, ele é o próprio Deus que se encarnou, né, para morrer ali na cruz e redimir os nossos pecados. O nosso textuário, irmãos, ele está lá em Lucas capítulo 2, versículo 52. E diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Interessante, né? A nossa lição a gente vai tratar um pouco sobre a natureza de Jesus, né? Jesus, ele se fez carne, ele se fez homem, mas ele não deixou de ser Deus. Ele é muito interessante, mais pra frente a gente vai ver que ele deixou a sua glória, mas ele não deixou a sua divindade. Ele deixou a sua glória no céu, mas em nenhum momento ele deixou de ser divino, em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus.
E aqui nesse versículo a gente já vê, né, a parte humana dele, né? Porque diz que ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura, ou seja, de tamanho mesmo, né? Fisicamente ele crescia e crescia em graça para com Deus. Então, assim como nós, no decorrer da sua vida, ele foi evoluindo, né? Ele, embora sendo Deus, ele ele poderia usar a sua divindade para desde sempre ter o conhecimento de todas as coisas. É, mas ele se fez homem e ele passou por toda as fases de um ser humano, né? Ele foi gerado, ele nasceu, ele engatinhou, andou, aprendeu a falar e assim por diante, né? Nossa verdade prática: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Amém? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, irmãos? Está lá em Lucas, capítulo de número 2, do 40 ao 52. Eu vou tentar colocar aqui em algum lugar, né, a leitura, mas eu queria sugerir para os irmãos realmente fazer deste momento, né, esse momento que você está assistindo esse vídeo, é um momento de estudo mesmo, né, parar mesmo, não ficar conversando, como se a gente estivesse realmente na igreja, né, que a gente separa aquele momento, aquele período de uma hora e meia, para a gente estar estudando a palavra de Deus, sem ficar conversando, fazendo outras coisas paralelamente. Então, vamos fazer a leitura. Diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? O objetivo da nossa lição de hoje, irmãos, é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Então a gente pretende expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Ou seja, Jesus, ele é Deus, foi homem e é perfeito, né? Vamos para a nossa introdução. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus, como o Filho do homem. É só um parênteses, tá, irmão? A palavra aqui usada é encarnação, é tornar-se carne. Para não ocorrer confusão, de repente alguém confundir com reencarnação, né? Que é uma coisa que a gente sabe que não existe, a gente não acredita, né? Seguindo, apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir.
Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Ou seja, ele não é que ele parecia com um ser humano, não é que ele parecia com um homem. Ele realmente, ele tornou-se carne, ele encarnou, então realmente ele era um ser humano, de carne e osso. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre, miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. O que o comentarista está falando aqui, irmãos, é bem interessante, é que as duas naturezas de Cristo, né, a humana e a divina, elas não eram conflitantes, né? Elas não tinham conflito entre si, elas eram harmoniosas. Jesus ele tinha a natureza humana, mas a natureza assim, digamos perfeita como era Adão, né? Por isso que até Jesus, ele em alguns textos bíblicos ele é falado como segundo Adão, porque o primeiro Adão, ele foi feito, ele quando ele foi criado, ele também era livre de pecados, né? Mas o primeiro Adão falhou, caiu, né? E então a partir dele entrou o pecado no mundo e Jesus veio como um homem também sem pecados. E ele totalmente humano e totalmente divino. Essas duas naturezas elas não conflitavam entre si, eram harmoniosas, né? Vamos para o tópico 1, Jesus, o verdadeiro Deus. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a divindade de Cristo, né? Lembra que eu falei lá no começo, a gente vai falar um pouco sobre a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo e a perfeição, né? De Cristo. Então vamos falar sobre a divindade de Cristo. Então, tópico 1, Jesus, o verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. A gente tem uma referência aqui em Isaías 9:6, vamos ler? Vamos para Isaías 9:6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Continuando a leitura aqui. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Lá em João 1:3, que diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá? Continuando a leitura aqui. Tá, ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então, falando aqui que Jesus ele não nasceu, ele não passou a existir no momento em que ele nasceu como homem, né? Ele sempre foi e é Deus. Então, desde o princípio de todas as coisas, lá no Gênesis, ele já está, quando a gente fala de princípio, né, a gente fala sobre o Gênesis, né? Porque eternidade não tem começo, não tem fim. Para nossa mente, né, é difícil imaginar, né? Porque Deus, ele criou o tempo e nos colocou no tempo. Então, a gente tem essa... pra gente funciona dessa forma, tudo tem um início, meio e fim, né?
Mas a eternidade não é assim, né? Não tem início, não tem fim, sempre é, sempre foi, sempre será, e Deus sempre existiu. E aí, como a gente viu no texto que a gente leu, Cristo, Jesus Cristo, ele é o Pai da eternidade. Amém? Seguindo aqui, seus atributos, tópico 2. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é fonte da vida, lá em João, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Falando aqui, né, a continuação do texto que a gente acabou de ler, né? João falando sobre Jesus. Logo, ele tem vida em si mesmo, sendo Deus, de Deus é imutável, ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. E eu achei interessante aqui, irmãos, há algumas aulas atrás, quem participou da escola dominical lembra que a gente falou, teve uma aula sobre os atributos do ser humano, né? Que Deus ele criou o ser humano e nele colocou alguns atributos particulares, né? Alguns atributos que são próprios do ser humano. E na aula a gente citou alguns atributos que são próprios de Deus, né? Que só ele tem esses atributos. E aí aqui a gente vê que Jesus ele tem esses atributos, né? Que citou aqui no texto, né? A onipotência, a onisciência, onipresença, ou seja, esses atributos que são só de Deus, Jesus também possui. Ou seja, aqui fica bem claro que Jesus ele era Deus. Jesus ele mesmo mostra que Jesus mesmo estando num corpo carnal, né? Ele continuava sendo Deus, né? Sempre foi Deus, sempre será Deus. Amém? Continuando, o item 3 aqui. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. A gente já até citou, né? Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Está lá em Filipenses, capítulo 2, do 5 a 11. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhes deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. O que eu acho interessante é que ele fala aqui no versículo 7, né? Dizendo, fazendo-se semelhante aos homens. E a palavra usada aqui não é igual, né? Ele fez-se semelhante. Porque ele, mesmo sendo carne e osso, tinha uma diferença fundamental, né? Que era a questão do pecado, né? Ele mesmo estando sujeito a todas as mesmas tentações que os homens, ele venceu todas elas, né? Glória a Deus. Seguindo aqui, conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus em seu ministério terreno fazia uso de seus atributos divinos
sempre que necessário. É interessante, ele fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário, mas sempre em favor de outros, né? Embora ele tivesse sede, fome, quando ele foi tentado, por exemplo, ali no deserto, ele sendo Deus, tendo todo o poder sob suas mãos, ele poderia muito bem ter transformado as pedras em pães, né? Mas não, ele sempre fez uso de sua divindade para abençoar outras pessoas, né? Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfruta no perfeitíssimo e infinito ciclo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Então, só para reafirmar, né, que Jesus ele se desfez de sua glória, mas não da sua divindade, tá? Ele se tornou homem, mas continuou sendo Deus. Amém? Então a gente encerrou aqui o tópico 1, né? Falando sobre a divindade de Cristo. A gente vai agora para o tópico 2, falando sobre a humanidade, né? De Cristo. 2. Jesus, o verdadeiro homem. A concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo, né? Então, só dar uma pincelada aqui, irmãos. Eu sei que a maioria já sabe, mas quando a Bíblia fala de gentios, né? Ela está falando daqueles que não são do povo de Israel. E Jesus ele veio a princípio para cumprir, né, as promessas lá do Antigo Testamento, né? Em várias passagens tem ali a promessa que viria o Messias, né? Então ele veio a princípio para os judeus, né? Mas ele foi rejeitado ali pelo seu próprio povo e isso estava nos planos, né, desde o início, né? Ele estendeu a salvação a toda a humanidade. Amém? Continuando aqui. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Lá em João do 1 ao 3, vamos ler? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O 4 também diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É um texto bem conhecido, né? A gente até já leu aqui na aula, né? Sem Jesus, nada do que existiria. O item 2 aqui. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças na história da Bíblia Sagrada, a de Abraão e a de Davi. Aí tem umas referências aqui falando sobre de Gênesis, Samuel e Mateus aqui, né? 1 em 1. Mateus 1 em 1 diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi,
filho de Abraão. Então, desde lá do Antigo Testamento, Deus já tinha falado que o Messias prometido ele viria da geração de Abraão. Posteriormente, ele falou que ele viria da geração de Davi. Então, só reafirmando de que seria um homem, né? Ele teria antepassados, ele viria de um nascimento normal, né? Então, continuando o item 3, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não é ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome, sede, no jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Ou seja, ele era 100% homem, né? Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Então, é aquilo que a gente já tinha falado, né? Jesus, ele embora 100% homem, ele foi santo em todas as coisas, né? Foi separado. Embora ele tenha sido tentado, tenha padecido necessidades, ele venceu todas essas tentações e não cometeu nenhum pecado. Jesus nasceu, o item 4, tá? Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, a Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão, e finalmente Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Ou seja, o início ali do Evangelho, né, teve como pilar, assim, como nações, bases, essas 3, né? Que era Israel, Grécia e Roma, né? Israel pelas diversas sinagogas espalhadas por todas as partes, a Grécia pelo idioma, pela filosofia, né? Na época o grego era bem difundido, e Roma por meio das suas leis, do governo e das ótimas estradas, né? Então, a partir dessas 3 nações, né, o Evangelho foi difundido pelo mundo, né? O item 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Então, só para finalizar, né, esse tópico, a gente viu que Jesus ele tem seus antepassados, né, como um homem. Então, falando desde lá de Abraão, passou por Davi até o nascimento de Jesus, e então nasceu de mulher, teve uma concepção, a sua concepção foi sobrenatural, mas seu nascimento, sua gestação e o nascimento
foram normais. E ele cresceu, nasceu como criança, como bebê, né? E cresceu como a gente leu anteriormente. Ao decorrer do tempo ele foi crescendo em graça, sabedoria e estatura. Amém? Tem um texto que eu quero ler também, subsídio teológico da revista aqui. O ensino bíblico acerca da humanidade de Jesus revela-nos que na encarnação ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, menos na prática de um eventual pecado. Uma das maneiras de nos convencermos da completa humanidade de Jesus é essa. Os mesmos termos descrevem aspectos diferentes da humanidade. Também descreve o próprio Jesus. Por exemplo, o Novo Testamento frequentemente usa a palavra grega pneuma, que significa espírito, para descrever o espírito do homem, e a mesma palavra é empregada para Jesus. Ele mesmo aplicou a si o pneuma, quando na cruz entregou o seu espírito ao Pai e expirou. Ou seja, é a mesma palavra usada lá no original para falar do espírito humano, Jesus usou para falar do seu próprio espírito, indicando ali que, como a gente viu, ele tinha um espírito como outro qualquer homem. Ou seja, ele tinha o corpo, alma, ele tinha corpo, alma e espírito, né? Como qualquer outro ser humano. Amém? Então a gente viu que Jesus, ele não deixou sua divindade, ele deixou sua glória, mas mesmo quando ele se encarnou, ele continuou sendo Deus. E a gente viu que mesmo sendo Deus, ele tornou-se homem, tornou-se 100% homem também. E agora a gente vai para o tópico 3, falando sobre Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Como a gente viu, sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. O item 1 aqui, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou, a gente tinha falado já lá atrás, né? Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos. Nosso perfeito sumo sacerdote. Interessante, né, irmãos? Falando sobre Jesus, nosso perfeito sumo sacerdote. A gente sabe que os sacerdotes no Antigo Testamento, né, antes do véu ser rasgado, eles que faziam ali a ponte, né, entre o ser humano e Deus. E Jesus, ele tornando-se homem, experimentado em dores, experimentou os sofrimentos humanos. Hoje ele está lá junto ao Pai e ele intercede por nós, né, junto ao Pai. Então é o nosso perfeito sumo sacerdote. O item 2, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então a gente vê aqui, né? Se por um homem o pecado ele entrou no mundo, né? A partir de Adão, por um homem também a gente é redimido, né? Através de Jesus Cristo a gente alcança a remissão dos nossos pecados. O item 3. A perfeição espiritual e moral de Jesus.
Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convia tal sumo sacerdote, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Então, reafirmando aqui, né, que Jesus, embora homem, né, 100% homem, sujeito a todas as tentações, em nenhum momento ele errou, né? Em nenhum momento ele caiu, em nenhum momento ele sucumbiu ao pecado, né? Ele veio como homem, mas não se corrompeu em momento algum. E ele fala aqui no final, né? E ele é o nosso excelso modelo. Excelso significa, deixa eu dar uma olhada aqui, que é sublime, eminente e elevado, que se distingue por seu brilhantismo, por qualidade digna de louvor, ilustre. Então, ele é o nosso excelso modelo. Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então, que a gente possa ter realmente Jesus como exemplo de homem, o homem perfeito, né? Que nós possamos, no nosso dia a dia, buscar praticar, né? Os ensinamentos, porque esse é o verdadeiro cristianismo, né? A gente fala que é cristão, mas às vezes a gente fala e não tem, assim, a noção do que a gente está falando, né? Ser cristão é seguir aos ensinamentos deixados por Cristo, né? Então que a gente possa no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano, que a gente possa realmente ter Jesus como nosso maior exemplo e que a gente possa colocar em prática os seus ensinamentos, amém? Vamos para a nossa conclusão. Diz aqui: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumador, exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Então a gente viu aqui que Jesus, ele fez-se homem, mas ele não deixou de ser Deus, então ele era 100% Deus. A gente viu que ele era 100% homem e mais, ele era o homem perfeito, né? E ele é o nosso excelente exemplo, né? Quem a gente deve se espelhar no nosso viver. Amém?